Olá, boa tarde a todos. É uma aqui, me conhece pela camiseta. É, o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que parece polêmico, mas não é. Quando alguém quer esconder alguma coisa, ela não procura um lugar onde todos acham que ela vai esconder ali. Não. Ela deixa o que ela quer esconder bem à vista. Todo mundo procura, procura e não acha, mas está ali, ó, está à vista. E ninguém acha. O assunto que eu vou tratar é um assunto que está nas Escrituras Sagradas. Não está escondido, está nas Escrituras Sagradas para todo mundo ver. Jesus Cristo falou sobre ele, João falou sobre ele, mas ou não querem dizer quem é ele, ou não sabem quem é ele. Muitos teólogos, muitos estudiosos da palavra de Deus e outros especialistas aí falam sobre ele e fazem as suas interpretações. Eu vou mostrar para vocês aqui que quem é essa pessoa. Quem é? É uma organização, é uma pessoa, é uma igreja, é alguém que vem do mundo espiritual, é filho do Satanás. Quem é essa pessoa chamada na Bíblia Sagrada de Anticristo? Eu vou dizer para você aqui quem é o Anticristo, com base nas Escrituras Sagradas. E você que está me ouvindo vai pensar assim: e agora? Jesus Cristo certa vez falou que os fariseus e os escribas conheciam a palavra de Deus, conheciam as Escrituras. Então ele disse para os seus discípulos: escutem os fariseus e os escribas, mas não os imitem, porque os fariseus e os escribas conheciam a palavra de Deus. O anticristo também. O anticristo, ele conhece a palavra de Deus. Só que, quando ele vai passar a palavra de Deus adiante, ele falseia tudo o que ele vai falar. Aí você vê pastores descarados, que não tem nenhuma vergonha na cara, padres, bispos, papas, anciãos, presbíteros, apóstolos, todo tipo de dirigente de igreja, falseando a palavra de Deus para que você não saiba. Eles colocam assim na sua frente, mas você procura e não acha, porque está falseado. Quem é o anticristo? Existe muita gente sem vergonha dentro das igrejas, mas gente que vocês nem imaginam. Vocês não têm nem ideia na igreja cristã como é que está podre. Um exemplo aqui que eu vou dar para você básico. Você faz as suas ofertas, você faz os seus pactos, você tem os seus dízimos. Você não dá isso para Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Você não está dando nada. Deus não precisa do seu dinheiro. É uma contribuição que você dá à instituição. Você não dá para o pastor, você não dá para o bispo, você não dá para o apóstolo, você não dá para raio que o pato nenhum dentro da igreja. Você dá para aquela instituição, para que ela mantenha
a manutenção. Então, a instituição, ela se obriga, sim, a lhe prestar contas. O que é que ela está fazendo com as ofertas, com os dízimos, com os pactos que os membros participam? Você dá igual um que disse que o que a igreja faz com o seu dinheiro não é da sua conta. Você está de brincadeira com a minha cara, né? Você não deu dinheiro para Deus, pô. Deus não precisa do teu dinheiro, não. Você deu para a instituição. E a instituição tem que prestar conta, mensalmente e anualmente. Se não fizer isso, meu amigo, saia. Porque só tem cafajeste dentro dessa instituição. Dentro desta instituição. Sem vergonhas, descarados, pilantras, charlatões. Mas você tem que ver isso, você tem que conseguir enxergar. Porque isso tem a ver também com a sua vida. Se você seguir o pastor errado, você vai cair no buraco. Junto com ele. Ele, com a família dele. E tem pessoas que não vão ser ressuscitadas, nem como injustos, tá? Nem como injusto. Essas pessoas que eu vou falar agora com vocês. Mas antes, Deus permita que eu leia a sua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Eu vou ler uma passagem do livro de Tito, que eu já li uma vez, para que não haja dúvida no que eu vou falar. Tito, capítulo 3, versículos 8. Tito, capítulo 3, versículo 8. Uma determinação do nosso irmão Paulo. Fiel a esta palavra, ou fiel é esta palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Ser fiel a essa palavra, falar com ousadia para aqueles que creem em Deus. O texto que eu vou ler está em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 28. 1 João, capítulo 2, do 15 ao 28. Jesus Cristo disse que apareceriam falsos cristos. Falsos cristos que Jesus Cristo se referia são falsos pastores, falsos dirigentes, falsas organizações cristãs, falsos tudo, que desencaminharia muitos. Tanto que ele diz assim, se ali se disserem que o Cristo está ali, não vá, não acredite. Está acolá, não vá. Fique firme no que você tem. Acredite na palavra de Deus. O que eu vou ler agora, João deixa bem claro quem são os anticristos. Não é uma igreja que eu falo assim, toda a organização dela, uma associação cristã, um pastor, um dirigente político, um país. Não. O anticristo não é nada disso. O anticristo são pessoas que conhecem a palavra de Deus e subvertem a palavra de Deus. Jesus Cristo fala uma coisa, ele sabe que é aquilo, ele pega aquilo que Jesus Cristo falou e falseia para que você seja fisgado. Inferno, céu, salvação, prosperidade, o conceito de prosperidade dentro da igreja. Agora, Deus me perdoe.
O cara vai lá, dá R$ 1.000, querendo que Deus dê ele 100 mil. Dá um carro, dá um Fusca, quer que Deus dê um Mercedes para ele. Dá um barraco, quer que Deus dê um palacete para ele. Ah, mas eu tenho fé que Deus vai fazer. Tem fé o quê, rapaz? Tem fé o quê? Acorda para a verdade. Vamos ler 1 João, capítulo 2, versículos do 15 ao 28. Logo no início dessa leitura, vai cortar você que faz as contribuições esperando algo. Vai ficar esperando. Ah, mas aquele irmão abriu a empresa se desenvolveu. Ah, aquele outro irmão falou que deu dízimo, fez isso, fez aquilo e prosperou. Pelo amor de Deus. Tá igual o outro ali que apareceu toda vez que ele dava um culto que curava alguém. O cara estava na igreja, em qualquer lugar do país. É o mesmo cara. O outro com fazendas. O outro tem apartamento em Miami. O outro chega na igreja com carro importado. E você está aí achando que o seu dinheiro está dando para Deus. E que você não pode pedir contas daquilo. Né? Você está contribuindo para o anticristo. Você vai ouvir agora eu ler isso. Quem é o anticristo? O anticristo são aqueles que estão na dianteira da igreja cristã mentindo para você, inventando história, dizendo que você é ungido disso e aquilo, você vai para o céu. Você e todo mundo. É aquele cara que está dançando pirueta lá na frente e faz assim com a mão, cai uma tulha de gente. Você acredita nisso mesmo? Você acha que isso é poder de Deus? Você acha? Para que então os apóstolos escreveram isso? Para que eles escreveram as cartas dele? Você acha que quando o apóstolo estava escrevendo a carta dele, ele estava com palavras de emoção, com palavras empolgantes, gritando? Não, eles escreveram normal a carta. Toda vez que você perceber aquele lance de palavras assim, palavras de impacto, sabe como é que é? Que puxa muito a emoção. Toma cuidado com essas coisas, gente. Musiquinhas tão bonitinhas no ouvido. Eu não sei o quê, e o Senhor Jesus, e tem não sei o quê. Cuidado, cuidado. Pois isso faziam os fariseus. No tempo de Jesus Cristo, no primeiro século, Jesus falou, eles vão para as praças públicas, para as esquinas e começam a falar alto, que é para todo mundo ouvir, pensando que eles são pessoas de fé, mas são hipócritas. Está na Bíblia. É que você não lê a Bíblia. Você tem que ler. Peça ajuda a Deus, peça que Deus dê entendimento e leia. Primeira João, capítulo 2, versículos do 15 ao 28. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Ponto. Só aqui acabou a parada da prosperidade. Não vá à igreja em busca de prosperidade. Acabou. Só aqui, tá? Só nessa frase. Se alguém amar o mundo ou as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Um abraço, meu amigo. Se você vai na igreja porque sua empresa está quebrando e quer que Deus ajude para você prosperar, se você parou. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Esquece o mundo, cara. Você vai na igreja, ouvir a palavra de Deus, conexão com Deus, conectado. Esquece. Cuidado com os pastores. Você vai ouvir depois aqui que eu vou ler. Cuidado com os pastores. Pastor em qualquer igreja cristã. Eu sempre falo que a igreja cristã está corrompida. Se corrompeu. A igreja cristã se corrompeu.
Então, você o que você tem que fazer? Você tem que sair da igreja? Não, você vai sair da igreja, vai para onde? Você vai para... Está tudo corrompido. Então, fique. Mas se mantenha afastado do que for mentira, do que não for verdade. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus Cristo falou, mesmo que morra, não ficará morto eternamente. Se for a geração que tiver na próxima vinda dele, jamais morrerá. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Lá no tempo de João já havia anticristo. Já haviam pessoas que estavam dentro da igreja cristã deturpando a palavra de Deus, deturpando o ensino. Por isso sabemos que é a última hora. Já começou. Ele já sabia que o negócio já estava começando. Paulo falou sobre apostasia. Eles saíram do nosso meio. Os anticristos saíram da igreja cristã. São cristãos. Não são governantes, líderes, nações. Não, são cristãos dentro da igreja cristã. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, fingiam ser cristãos. Foram batizados, viraram diáconos, pastores, anciãos, bispos, apóstolos lá. Isso já vem desde lá, gente. E está acelerando. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, na verdade. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, o anticristo, gente, aqui, acabei de dizer para você, o anticristo são membros da igreja, pessoas da igreja, que corrompem a palavra de Deus em seu próprio benefício. Paulo, em Filipenses, diz que tem pastores que vão pregar a palavra de Deus em busca de fama, Outros serão zelosos, mas Paulo, sabendo já disso, disse assim, a palavra de Deus está sendo pregada de qualquer jeito. Porque ele quando pegar, mesmo que está em busca de fama, quando ele lê a palavra de Deus, ele vai ter que ler. E o que ele está lendo tem na sua Bíblia. Então você que tem que ficar atento. Mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento, os zelosos. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem a verdade. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O cara que diz que Jesus não é o Cristo é um mentiroso. É uma blasfêmia. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ou seja, quando o camarada ele aprende o evangelho, aprende a verdade e começa a deturbar sobre quem é Jesus Cristo, quem é o Pai, e começa a falar coisas que não estão nas Escrituras, ele sabe que não está, mas ele está falando e você não está buscando para ver. Ele prega o que Cristo não pegou. É o anticristo. Conhece o que Cristo pegou, mas não prega o que Cristo pegou. Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Ouçam a verdade e permaneçam na verdade. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. É isso que você tem que tomar cuidado, porque a sua perda vai além do que você possa imaginar. Vai além da tal prosperidade. Você vai perder o que Jesus Cristo veio nos dar, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los dentro da igreja cristã. Os que estão enganando são os anticristos. Os anticristos, eu vou falar mais uma vez, não é governo, não é líderes políticos, não, é pessoas de dentro da igreja cristã.
Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Ou seja, quando uma pessoa se batiza fervorosa em Deus e permanece na verdade, não precisam de alguém que fique ensinando a você o que é isso, o que é aquilo. Você tem que tomar cuidado, porque as pessoas mentem e mentem na lata, assim, descaradamente. Escondem a verdade na sua frente para você não ver, mas você está procurando. E eles estão, ó, cantando música no seu ouvido. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecem nele, como também ela ensinou a vocês. Por que eu estou fazendo essa leitura? Porque nós vivemos momentos difíceis. A humanidade já vem vivendo momentos difíceis há séculos. Mas a nossa geração está atravessando momentos difíceis e a geração que está vindo aí, as outras duas, as três, seja lá quanto, vai pegar pedreira. Se você acha que está difícil, a geração do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, Deus esteja com eles. Deus esteja com eles. Avise. Não, cuidado com os falsos pastores, que são os falsos cristos, que são anticristo. Sabem da verdade, mas não falam a verdade. Sabem o que Cristo disse, mas dizem o contrário de Cristo. São anticristo. Não é governante. Não é Beltrano que governou, ou Cicrano que governou, ou aquela nação, ou aquela organização. Não, são as pessoas dentro da igreja. São uma cúpulazinha ali, fechadinha. Olha, aqui está escrito isso, mas não vamos falar isso, vamos falar essa outra coisa. Por que nunca disseram isso aqui para você que eu acabei de ler? Que os falsos cristos estão dentro da igreja, os anticristos estão dentro da igreja, que são líderes da igreja. Por que não disseram isso para você? Porque não convém. Cuidado com os gritos. Cuidado com as danças. Cuidado com as pessoas que caem para um lado. Cuidado com as pessoas que falam uma língua que ninguém entende, que ninguém sabe. Cuidado. Cuidado com tradições e costumes. Cuidado com a mãozinha no ombro. Quando você escolhe uma verdade e você vai falar para um camarada desse sobre esse assunto, ele não vai te ouvir. E ainda vai dizer, o irmão está enganado. Não é isso que João quis te dizer. Eu sei porque eu estudei. Ele quis dizer isso. O irmão não está sabendo o que está falando. E se você insistir, você é expulso, você é colocado para fora, ou você é colocado de lado, mas um lado bem distante. Tenha fé, acredite na palavra de Deus. Peça a Deus orientação. Leia a Bíblia. Faça o bem. Seja manso. Procure a justiça. Pratique a honestidade. E você vai estar no novo mundo. Fique com Deus.